Não. Microfone. Regina, microfone. Não estou entendendo a situação desse contribuinte. Não estou. 3 fontes pagadoras. Parece que a fonte pagadora não entendeu ele, né, como isento, né? Reteve os tributos. Todas elas, né? Todas elas, mas nós aqui estamos analisando a questão do laudo, né? Chegando à conclusão que ele tinha esse direito à isenção. E sendo rendimentos do trabalho assalariado, aí não tem isenção. Ele estando aposentado, mas ele já estava aposentado. Não, e o que é curioso, porque o aposentado por invalidez ele não pode voltar a trabalhar porque perde a aposentadoria. Acho que me parece que está tendo um erro aqui nessa dica, a forma como ele foi classificado. Ou então são os honorários advocatícios da época que ele participou das ações no passado. Pode ser também. Ah, tá. O percentual a ele correspondente que ele trabalhou lá no passado, a ação só agora transitou, teve o pagamento. É, faz sentido. E por que a fonte pagadora reconheceu a isenção desde 2003 e aqui faz retenção? Ou o reconhecimento foi em 2011 e retroativo a 2003? O reconhecimento pode ser até retroativo, né, presidente? Porém, o ato de aposentadoria tem que ser contemporâneo. O ato de aposentadoria foi em 2003. Ao menos a regra. Assim, são muitos detalhes que às vezes a gente tem que observar, mas nesse caso de aposentadoria, de benefício de isenção, tem que sempre verificar essa situação, se todas as fontes pagadoras, o rendimento é de aposentadoria, né? Há indícios aqui, mas não está claro para mim. Para mim também não. Aqui agora ficou estante comprovante de rendimento e escrito trabalho assalariado. Ou talvez caberia uma diligência aqui nesse caso para esclarecer a natureza desses rendimentos para a fonte pagadora. Porque é curioso de ter, inclusive, a retenção aqui na fonte. Isso, doutor Matheus, pode ter acontecido, pode ter sido, ele se aposentou, mas naquele momento não foi reconhecido que essa aposentadoria daria direito à isenção. Você entendeu? E continuou o desconto. Tanto de previdência quanto de posto de renda, né? Até que se reconheça a isenção. Então, a isenção e a aposentadoria, elas podem caminhar realmente em momentos distintos, né? Isso é possível. Sim, tem muitos estados que preferem continuar fazendo a retenção, né, e só tiram depois que tem uma decisão judicial, etc. Né? Perfeito, há várias possibilidades, né? Então é plenamente possível. O ponto aqui importante é, já que está esclarecido que a isenção, que a moléstia, a data dela é do ano de 2003, o que resta esclarecer para nós é se os rendimentos são de aposentadoria. Das 3 fontes, nesse caso aqui. Aí o doutor Rodrigo disse que nos outros seriam de aposentadoria, né, doutor Rodrigo? Porque se houver alguma dúvida, nós temos que ver o que faz nos outros. Eu estou achando melhor, então, talvez a gente baixar a inteligência para confirmar se esses rendimentos decorrem dessa aposentadoria. Tipo, o Estado ia informar a natureza deles. Todos eles.
De aposentadoria por invalidez, né? Daquela que a gente viu que foi concedida lá em 2013. E aí, acho que é pertinente essa dúvida. E aí, se for o caso, eu acho melhor, então, perguntar nos 3, nos 5. Os outros 2 também vão ter os mesmos elementos, Rodrigo? Rodrigo, microfone. Sim. Então, não, mas um dos rendimentos que é o de folha, o comprovante de folha 48, é SPPREV, né? Tem um que o comprovante de folha 46, ele fala também trabalho assalariado. Desde o primeiro, nós estamos avaliando só o laudo. Isso aí, pra gente, ok, desde que realmente seja rendimento de aposentadoria. Eu acho que está faltando essa confirmação aí pra gente agora, gerou essa dúvida. Eu acho que uma diligência seria o mais pertinente. Mas algum rendimento, que não tem o segundo, né? Porque algum rendimento de aposentadoria ele certamente tem, né? Porque ele foi aposentado, mas resta saber se tudo porque não vai dar isenção de tudo. Ele declarou tudo como isento, né? Vai que tem alguma coisa aí que não é isento. Porque a fiscalização, ela fundamenta a glosa nas duas questões, né? Dele ser portador ou sua condição de aposentado. Porque tem casos em que a fiscalização só questiona a questão da moléstia grave. Não, mas ali a parte que é padrão, sim. Aí, porque vem tudo, né? Mas o relatório que é preenchido ali pelo fiscal é só com base no laudo. Pois é, mas aí às vezes só isso já foi suficiente para ele. Porque eu tô no relatório do final 2012 e 89. Nessa parte da moléstia grave, ele coloca não comprovação da moléstia ou sua condição de aposentado. Do qual? Do final 2012 e 89. Que folha, Matheus? 32. Não, então, o primeiro parágrafo é padrão, né? O segundo é o que é a fundamentação lá do fiscal. Presidente, eu queria dar uma sugestão para a gente avançar. Por favor. Dar uma sugestão para o doutor Rodrigo. Eu acredito que antes de deliberarmos por uma diligência, talvez fosse útil o doutor Rodrigo analisar os documentos dos autos, novamente, dos vários, para ver se os próprios documentos já não respondem sobre a natureza dos rendimentos. Tá bom. É porque eu não adentrei, porque para mim o laudo ele já não teria, né? Não, perfeito. O que eu entendi é que o seu raciocínio foi o mesmo da DRJ. Não, é que nesse aqui particularmente, acho que eu faço até menção no meu voto, que esse realmente não tem, a DRJ não faz esse apontamento específico, nos outros ela faz, que é realmente aposentadoria. Agora também, aí reconheço que ela... Então, perfeito. Nesse, doutor Rodrigo, a DRJ, como são duas condições que devem ser satisfeitas simultaneamente, ela verificou que uma não satisfazia, que era o laudo, isso, e ele se deu por satisfeito. Não falou sobre a natureza do rendimento. Ao menos a leitura rápida que eu fiz do acórdão desse processo. Vamos deixar isso para de tarde, Rodrigo? Dá uma olhadinha, por favor, nesses rendimentos aí, para ver se dá para a gente já afirmar que é tudo de aposentadoria ou não. Porque aí, senão, a gente vai ter que fazer a diligência. Não tem jeito, já que a gente está entendendo que a moléstia está ok. Certo? Isso replica naqueles processos anteriores? Sim, creio que sim. É bom ter certeza em todos. Tá? Eu acho que não replica porque nos outros, eu não sei se tem mais rendimentos. Não, tô falando, já que você vai olhar, olha todos. Né? Pode ser? Pode.
Então, beleza. Então, deixa aí em suspenso ainda a finalização do 11, 12, 13, 14 e 15. Tem que ter sustentação oral, gente? Vamos fazer ele agora, para encerrar amanhã, e depois a gente volta na ordem da pauta, que é o item 21, desculpa, é o Ronei Pinheiro. Vamos fazer ele. Pode ler, Pinheiro. Pode ler. Esse processo é um retorno de diligência. Imposto de renda, pessoa física, omissão de rendimentos com trabalho, do trabalho com vínculo recebidos de pessoa jurídica, Invo alegou inicialmente nulidade, no mérito não há que se falar em insuficiência do valor depositado, merecendo ser cancelado o auto de infração, porque tinha um depósito judicial e aparentemente o lançamento foi para prevenir decadência, mas a fiscalização entendeu que não era do montante integral e constituiu multa e juros. Veio a decisão da DRJ, eu transcrevo aqui de forma sintética as alegações que vieram na fundamentação do acordo. Intimado do acordo, o contribuinte alega uma primeira questão da admissibilidade, entra na nulidade do lançamento, porque o imposto de renda teria sido objeto de adesão à anistia da Lei 11.941 de 2009, com pedido de conversão em renda dos valores depositados judicialmente nos autos de mandado de segurança que ele tinha. A adesão enseja anistia e extingue o crédito tributário a teor de 175.2, devendo sobre esse prisma ser analisada a situação do recorrente e não mais se o depósito judicial que visava a suspensão da exigibilidade teria sido realizado em seu montante integral ou não. No entender dele, o depósito foi no montante integral, não haveria correlação lógica entre a fundamentação, ele desenvolve mais alguns argumentos, o ato do lançamento é nulo, por não identificação precisa da obrigação tributária, eis que partiu da premissa equivocada da insuficiência do depósito judicial, sendo que o valor já estava depositado com o respectivo pedido de conversão em renda, ao ofensa ao artigo 142 do CPN, também na base de cálculo, por se apurar o tributo diverso, no que seria devido à luz da anistia fiscal, logo na esteira de decisões anteriores, o lançamento é nulo. No mérito, ele diz que essa empresa orbital, que seria a fonte pagadora, ela impetrou o mandado de segurança com pedido de liminar para não fazer as retenções. Ela obteve inicialmente essa decisão e eles também, daí as pessoas físicas entraram com outro mandado de segurança, dentre estes constou o recorrente e ele obteve uma liminar para poder declarar como isento aqueles valores lá de imposto que seria participação nos lucros na empresa, ele como administrador, salvo engano. Tá? Daí essa liminar perdeu efeito, de acordo com o que ele narra, e dentro do prazo de 30 dias ele teria feito o depósito. Aqui constam os valores na argumentação dele, e ao final, portanto, não há que se falar em insuficiência do valor depositado, merecendo ser cancelado o auto de infração e, por consequência lógica, afastada também a multa de ofício imposta. Por último, mais um argumento de não incidência de juros sobre multa de ofício. Não cabe juros sobre multa de ofício e aqueles argumentos tradicionais. Por força da resolução número tal, o julgamento foi convertido em diligência para que fosse carregada aos autos a petição inicial e os atos decisórios emitidos no processo lá do mandado de segurança, bem como para que fosse respondidos os seguintes quesitos. Em face do resultado da diligência, o contribuinte apresentou manifestação em síntese alegando. A autoridade de origem confirmou as alegações do contribuinte, em especial as relativas à ação judicial, bem como a existência prévia de depósito judicial em valor integral e suficiente para cobrir os créditos tributários lançados.
a manifestação fiscal quando, dando conta da inexistência de parcelamento, se mostrou incompleta, pois houve pagamento à vista com utilização dos depósitos judiciais, nos termos dos artigos, quitação de débito com redução de 100%, multa e 45% de juros, com desistência da ação e renúncia ao direito pleiteado. O fato de não haver parcelamento não interfere nas alegações expendidas no processo, pois houve adesão à anistia em modalidade diversa, pagamento com utilização dos depósitos judiciais. Não prejudica o fato de os depósitos ainda não terem sido convertidos em renda, pois houve depósito integral e o trânsito em julgado já foi certificado, faltando definir os valores a converter e levantar, considerando-se os benefícios legais ao relatório. Eu vou colocar aqui a sustentação. Tire os microfones, por favor, para não dar problema. Bom dia, senhores conselheiros. Essa é a sustentação do processo 10.882.720.297, o ano é 2011, de 60, o recorrente é o Rune Silva. É o item 21 da pauta do dia 2/6/2020, às 9 horas. Bom, o processo ele trata, então, de um auto de infração lavrado pelo fisco no período de 2006 a 2008, pela suposta ausência de recolhimento de imposto de renda sobre verbas recebidas pelo recorrente a título de participação nos lucros nesse mesmo período. Nesse período, o recorrente ele prestava serviços para a Orbital, serviços de processamento de informações comerciais, né? Era administrador dessa empresa e nessa condição percebia as verbas aí de participação nos lucros. E nessa oportunidade, nessa época, melhor dizendo, havia uma discussão jurídica sobre a incidência ou não do imposto de renda sobre essas verbas de participação nos lucros. Então, o autor havia uma discussão jurídica sobre a incidência ou não, companhia de demais administradores lá da Orbital. Ele ingressou com mandado de segurança, isso em 2007, questionando exatamente essa questão, a incidência do IR sobre a participação nos lucros. Durante o curso desse processo foram realizados depósitos integrais dos valores envolvidos nos autos. Em 2009, o autor e os demais autores naquele processo desistiram, né, tanto o recorrente como os demais autores desistiram para fins da anistia da 11.941. E o processo ainda está em trâmite até hoje, embora já tenha transitado em julgado essa desistência. O que resta acontecendo no processo é só decidir-se, então, quais serão os valores a ser levantados e convertidos em renda baseados nos benefícios legais previstos lá na 11.941. Pois bem, em 2011, o autor ele foi surpreendido, no entanto, com o auto de infração, objeto desse processo que está sendo julgado agora, onde o fisco, a Receita Federal, ela exigia exatamente os mesmos valores que estavam sendo discutidos na ação judicial. Não obstante, durante a instrução fiscal, o autor ter demonstrado para o fisco a existência da ação judicial, isso é comprovado nos autos, ainda assim o auto de infração foi lavrado sem exigibilidade suspensa, sob o entendimento de que os depósitos judiciais realizados na ação judicial teriam sido insuficientes para garantir o crédito tributário ou para suspender a exigibilidade do crédito lá nos termos para garantir o crédito tributário ou para suspender. Foi apresentada impugnação, a DRJ acabou mantendo integralmente o auto de infração, por entender que realmente o depósito teria sido suficiente, e o processo subiu para o CARF, onde num primeiro momento, num primeiro julgamento, analisando as argumentações do contribuinte, vossas senhorias entenderam por baixar o processo em diligência, para que a Delegacia da Receita Federal pudesse esclarecer alguns pontos relacionados à ação judicial, à suficiência do depósito e à questão da desistência. Bom, voltou ao relatório de diligência, praticamente confirmando todas as informações que o recorrente tinha passado, que são todas as informações, né? Realmente foi confirmada a existência prévia de uma ação judicial, a confusão dos objetos,
entre a ação judicial e o auto de infração. A suficiência integral do depósito, isso é muito importante, porque o depósito ele foi o depósito foi realizado sem a multa por conta de liminar que tinha sido deferida lá no mandado de segurança e foi realizado antes, inclusive, dessa liminar ter sido cassada. Então, a multa totalmente indevida. A Receita Federal reconheceu isso agora na diligência, reconheceu que o depósito era suficiente e reconheceu que o autor desistiu da ação também para fins de adesão à anistia fiscal. O único ponto que restou meio nebuloso, vamos dizer assim, na diligência fiscal foi com relação à forma de adesão à anistia do contribuinte. Por quê? A Receita Federal, em determinado momento do seu relatório fiscal, ela menciona que ela não encontrou em nome do contribuinte parcelamentos. E de fato não há. O contribuinte ele aderiu à anistia na forma de pagamento à vista, com a conversão dos depósitos judiciais. Basicamente é isso que eu queria trazer aqui para vossas senhorias, porque de resto eu acho que ficou tudo muito claro no relatório de diligência fiscal. Toda a argumentação que o recorrente vem fazendo desde a sua impugnação, ela foi confirmada, e só esse ponto que ficou nebuloso, como eu acabei de dizer, e é importante esclarecer, porque a adesão à anistia do contribuinte ela foi feita à vista, baseada na conversão do depósito judicial realizada no mandado de segurança. Então, realmente, ao analisar lá os sistemas da Receita, não vão se encontrar parcelamentos em nome do contribuinte. O contribuinte não fez parcelamento. O contribuinte recorrente, ele pagou o débito à vista, com a conversão dos depósitos. Esses débitos, retomando, ainda não foram convertidos em renda, porque há essa discussão sobre quais os valores que seriam beneficiados com a anistia que ele deve levantar e quais os valores que vão ser convertidos em renda, mas é uma questão subsidiária que está sendo discutida lá no processo judicial e cuja decisão a ser tomada lá vai transitar em julgado, resultando, né, obviamente, nas conversões e no levantamento dos valores conforme for ali decidido. Só esse ponto que eu acho que é importante, então, levantar para vossas senhorias. Eu acho que ficou bastante evidente, então, portanto, a nulidade do auto de infração, ou pelo menos a necessidade de que esse auto de infração fosse lavrado com exigibilidade suspensa, que acabou não ocorrendo, e acabou resultando no processo chegar até esse ponto aqui no CARF, que poderia ter sido evitado. É por isso, então, que o recorrente vem respeitosamente pedir o provimento do seu recurso e o cancelamento, então, desse auto de infração. Muito obrigado, um bom trabalho para vocês. Posso prosseguir, então? Pode. A admissibilidade. Diante da intimação em 18/11, o recurso interposto em 16/12 é tempestivo, preenchidos os requisitos, toma conhecimento. Nulidade do lançamento. Em sede preliminar, o recorrente sustenta a nulidade do lançamento por inadequação dos pressupostos de fato e de direito. Sustenta que teria se beneficiado da anistia da Lei 11.941, logo independentemente do depósito judicial ser do montante integral ou não, a multa não seria devida e os juros teriam sido reduzidos. Além disso, no seu entender, o depósito seria do montante integral, pois haveria medida liminar a excluir multa de mora ao tempo do depósito, assim a luz da anistia fiscal teria sido apurado tributo diversos dos devidos a caracterizar a ofensa ao 142, 175.2, CTN e nulidade do lançamento. Destaque-se que a argumentação se volta contra o principal lançado, eis que a anistia não o reduzia. Além disso, a documentação constante dos autos referente ao mandado de segurança revela que no momento do lançamento os valores depositados não haviam sido convertidos em renda e era discutido se os mesmos corresponderiam ou não ao montante integral. Logo, o lançamento era cabível, ainda que para prevenir decadência.
diz respeito ao mérito, determinar se os fundamentos invocados pela fiscalização correspondem ou não à realidade emergente do conjunto probatório, tendo havido descrição dos fatos apurados e imputação de qualificação jurídica e dispositivo legal infringido a eles correspondentes, eventual apuração a maior também demanda análise de mérito, a partir da análise do cabimento ou não de redução do montante constituído, não há nulidade a ser declarada, rejeita preliminar. Mérito. Em suas alegações de mérito, o recorrente sustenta não serem devidos juros sobre multa de ofício e o cabimento do cancelamento do lançamento, e por decorrência da multa de ofício, em razão de ter havido depósito judicial em montante integral em face dos mandados de segurança tais. Além disso, não caberia juros sobre multa de ofício. Segundo a fiscalização, não seria integral o depósito judicial e apenas 367 de principal e 52 de encargos, a somar 419 mil quebrados, pois conforme revelaria a seguinte tabela, a especificar o cronograma dos recebimentos dos depósitos, a composição do montante integral. Ele traz uma tabela, tem uma tabela que é feita pelo contribuinte, e daí vem uma divergência entre eles a respeito de ser ou não o montante integral. Note-se que o total de imposto recolhido é inferior ao total de imposto apurado pela fiscalização, bem pouco. E que o total de juros recolhido também é superior ao apurado, e o total é superior ao apurado. Não tem esse também, porque é o universo. É superior ao apurado. Para a fiscalização, não foi demonstrada a existência de liminar a beneficiar o recorrente, tendo o termo de verificação fiscal destacado. Eu transcrevo aqui o que diz lá o termo. Com a impugnação, foi depois demonstrado que liminar obtida pela empresa para não reter restou cancelado no mandado de segurança tal, tendo sido feito o depósito do mandado de segurança, que é o do próprio contribuinte, ou outras pessoas físicas. Na impugnação do recurso, o contribuinte menciona liminar em tela obtida pela empresa para mencionar também a existência de liminar em seu processo, que é o final 8, o mandado de segurança. Diante de tal contexto, o julgamento foi convertido em diligência e a Receita Federal apresentou a informação de folhas tais. Daí eu transcrevo, ela é bem didática a respeito do que aconteceu no mandado de segurança. De fato, foi emitida uma liminar, a Procuradoria entra com agravo de instrumento, e aqui, de acordo com o que é narrado na informação fiscal da diligência, teria havido uma decisão, não teria vingado, mas ao que parece, vendo depois o documento que faz referência à informação, não houve juízo de reconsideração. Não é bem, essa decisão não era do agravo pelo tribunal. Depois eu até vou destacar mais para frente, mas o fato é que o juiz, ao decidir, ele decide contrariamente, denegando a segurança, e daí, aí, nesse momento, é certo que a liminar já não mais produziria efeitos. O informe aqui, a informação, ela também dá destaque para a questão de que haveria mais de um depósito, não só aquele depósito que menciona o fiscal, que ele considerou, mas haveria um segundo depósito, porque não em 2008, já em 2009, no valor de R$ 82.565,55, e que, considerando esses dois depósitos, se leva ao SICALC e se chega à conclusão de que o depósito seria no montante integral. Eles não trouxeram a tela desse segundo DARF e nem o memorial de cálculo no SICALC. Não trouxeram para o processo o SICALC, mas ele informa que foi feito e que se chegou a essa conclusão. Daí eu fiz toda a transcrição, aqui eu resumi, porque senão vai demandar muito tempo. E agora eu retomo meu linha de raciocínio. Portanto, a informação de folhas 337 e 339 revela a existência de um segundo depósito
e atesta que os depósitos judiciais foram efetivados em 6/11/2008 e 20/3/2009. Anote-se que o primeiro valor é aquele que a fiscalização fez referência, e esse segundo valor surge agora com a informação. A informação, contudo, não foi instruída com cópia dos DARFs e nem com a memória do cálculo realizada nesse cálculo. O primeiro DARF tem no processo. É fácil de localizar as tantas situações. Segundo a informação, ao tempo destes depósitos judiciais, ainda estaria a produzir efeitos a liminar obtida pelo recorrente no mandado de segurança -8, uma vez que a sentença denegatória no mandado de segurança é posterior aos depósitos, entre parênteses as datas. Além disso, acrescenta que o agravo de instrumento para obter efeito suspensivo da decisão concessiva da liminar. A informação destaque que a decisão agravada teria sido mantida por seus próprios fundamentos. Note-se que esta decisão não é do tribunal, mas do juiz federal. Na sentença do mandado de segurança, se estabelece que a liminar foi deferida pelo tribunal, sustando os efeitos da decisão monocrática, ou seja, aparentemente a liminar, suspendendo a exigibilidade, teria sido suspensa. Na fundamentação da sentença, firmada em 1/7/2009, consta que o AI 303.349, tirado nos autos do mandado de segurança lá final -8, já teria baixado a origem por ter tido como prejudicado. Então, parece, ao que me consta, essa liminar suspendendo no âmbito do agravo, ela teria perdido seus efeitos e restabelecido a inicial do mandado de segurança. Então, aqui a petição inicial, dada no processo desse agravo de instrumento, e consulta o andamento processual desse agravo de instrumento, revela a seguinte situação, que ela perdeu o objeto. E consultando o diário oficial, consta a decisão, e essa decisão faz referência a um primeiro mandado de segurança que já teria sido julgado. Por quê? Eles entraram inicialmente numa determinada vara e foi redistribuído para outra. E aquele primeiro processo, ao que parece, foi primeiramente distribuído para a mesma vara que tinha o processo da Orbital, que era a empresa. E esse juiz decidiu liminarmente nos dois. Só que esse segundo esse agravo está no mandado de segurança -8, que é do contribuinte. E em relação a ele, não teve perda de objeto, porque o que foi julgado foi o outro. É isso que eu explico aqui, transcrevendo essa decisão. A petição do agravo do instrumento consta dos autos e seu breve relato transcrevo. Então, lá da petição do agravo de instrumento. Trata-se de mandado de segurança ajuizado com o objetivo de determinar que a autoridade coautora se abstenha de exigir o imposto sobre a renda incidente sobre os verbos referentes à participação nos lucros recebidos e a receber até o trânsito em julgado da decisão proferida no mandado de segurança tal, bem como o reconhecimento da não incidência do imposto o ilustre magistrado, ao qual, por bem conceder medida liminar para autorizar os impetrantes a declarar isso daqui. Então, embora ele fizesse referência ao outro mandado de segurança, o que ele estava pedindo era vinculado a esse processo aqui. Isso significa que eu estou interpretando que aquele perda de objeto acabou não perdendo. Note-se, contudo, que a liminar suspendendo a exigibilidade em relação ao autuado foi proferida no mandado de segurança -8, cuja sentença foi firmada apenas em 31/7/2009. Logo, aparentemente, o agravo de instrumento foi considerado extinto em face da sentença proferida no mandado de segurança -0. Mas a liminar a que se referiu o agravo de instrumento foi emitida no mandado de segurança -8. Em razão disso, o juiz federal inicia a fundamentação da sentença no mandado de segurança -8 com a seguinte introdução. Aqui ele coloca, inicialmente, deixa consigno que o feito, que é o -0, encontra-se pendente de julgamento no TRF. Por sua vez, o AI 300.349, tirado nestes autos, que é o -8, já baixou a origem e é aquela decisão que eu transcrevi lá por causa do outro. Nesse contexto,
A medida liminar suspensiva concedida no agravo do instrumento não subsistia ao tempo do depósito judicial efetuado em 6/11/2008, uma vez que já teria, inclusive, havido a baixa definitiva do agravo do instrumento, em 30/10/2008, tido por prejudicado. A rigor, o montante de 367.340 depositado no Código de Receita Tal é insuficiente para constituir o depósito do montante integral se eu verificar o principal lançado, principal contra principal, mesmo se considerando a liminar. O recolhimento efetuado no Código de Juros teria de ser realocado, então teria que deslocar um pouquinho. Note que os juros recolhidos eram mais do que suficientes em face do apurado pela fiscalização, ainda mais se considerarmos a liminar. O que não tem é que o contribuinte não considerou multa, e eles consideraram, e o fiscal considerou multa. A informação de e-folhas 337, 339 relata a existência de um segundo depósito no valor total de 82 mil, isso é novo, e que ao considerar ambos os recolhimentos, o cálculo simulado nesse cálculo, o depósito seria no montante integral, e ela está considerando a exigibilidade suspensa de acordo com a argumentação dela, pela liminar. A informação de e-folhas 367 e 369 não foi instruída com tela do segundo DARF e nem com os referidos cálculos. Contudo, a informação em questão goza de fé pública e atesta o entendimento da própria Receita Federal de um montante depositado ser integral ao tempo do lançamento, tendo sido emitida por auditor fiscal integrante da equipe regional de análise e acompanhamento de créditos tributários PJUDICE. Diante disso, deve ser cancelada a multa de ofício e os juros de mora sobre os débitos lançados, em face do depósito depositado judicialmente no âmbito 8, conforme inteligências extraídas lá da súmula 5 e da súmula 132. Não é bem especificamente, por isso que eu falo em inteligência. Como revelam as súmulas em questão, é cabível o lançamento de ofício do principal para prevenir decadência. Nem mesmo a noticiada adesão ao benefício da Lei 11.941 de 2009, ou seja, o pagamento à vista mediante a existência de ação judicial e conversão do depósito judicial no montante integral em renda, inviabiliza o lançamento, pois não havia se operado a conversão. Na diligência, a Receita Federal atestou não haver parcelamento. Não atestou ter havido recolhimento de adesão ao pagamento à vista mediante a existência da ação e conversão do depósito judicial em renda, nos termos autorizados pela lei, mas noticiou que tal adesão teria sido reconhecida na esfera do mandado de segurança, lá final 8, tanto que o feito foi extinto. Daí, em nota de rodapé, eu coloquei todos os detalhes lá da ação. A informação de e-folhas 337 e 339 relata que a conversão em renda não se efetivou pela demora em se definir a extensão da anistia em face dos valores depositados justicialmente e que até aquela data tal conversão não havia se operado, embora já houvesse decisão transitada em julgado. Nesse ponto, temos que asseverar que a decisão judicial acerca da extensão da anistia e de quais valores devem ou não ser convertidos em renda e a que título não é de competência do presidente colegiado, devendo prevalecer o decidido na esfera do Poder Judiciário. O que é que se define é se a multa de ofício e os juros constituídos na notificação de orçamento lavrado para prevenir decadência deve ou não subsistir, pois esta é a matéria objeto da lide administrativa e, conforme já evidenciado, deve prevalecer o entendimento simulado de não ser cabível a constituição de multa de ofício e juros em relação a débito cuja exigibilidade está suspensa por depósito judicial. Acrescente-se ainda que o argumento subsidiário de não incidir juros sobre multa de ofício não prosperaria em face da jurisprudência cristalizada na súmula 108. Por fim, ressalto que a Receita Federal, no exercício das atribuições de sua alçada, deve observar as repercussões da conversão em renda. E suposto voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e no mérito dar parcial provimento para cancelar a multa de ofício e os juros de mora. Uma pergunta, professor. Podemos voltar? Eu não entendi o que a senhora disse. Eu perguntei se alguém tem alguma pergunta. Ah. Ninguém se manifestou.
Então, votamos. Clérison. Eu acompanho o relator. Raide. Não, Matheus, desculpe. Eu também acompanho. Raide. Eu acompanho, mas só fiquei na dúvida por que não é provimento integral, se ele só discute multa e juros. Não, ele tem aquela questão de atacar o lançamento principal também. E o juro sobre a multa. Então, quando eu falo que ele discute multas e juros, é em relação a essa questão que a gente está discutindo aqui, não ao depósito judicial, qual a extensão, como é que vai fazer. Talvez eu não tenha me expressado bem aqui ao final do voto. Mas é tanto é que eu falo, ó, que o argumento da Lei 11.941 de 2009, que ele dá a entender que tudo, porque a preliminar dele, a bem da verdade, é mérito. Ele está tentando impedir o lançamento integralmente. E é isso que eu estou dizendo. Rodrigo. Acompanho. Andréia. Acompanho. André. Acompanho. Eu também. Então, o resultado desse julgamento está quase escrutado por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e no mérito da provimento de passar o recurso voluntário para excluir do lançamento a multa de ofício e os juros de mora. Certo? Eu acho que já são 12h27, a gente pode dar uma pausa agora para o almoço e nos vemos de novo, então, vamos combinar 11h para poder deixar tudo certinho aqui, ver se está todo mundo funcionando, para a gente começar pontualmente às 14h, tá bom? Ok? Então, por favor, Regina, vamos interromper a gravação. Ok, interrompendo a gravação.